Amores, quinta-feira é dia das nossas aulas de História e de Geografia. Como sempre, a gente vai começar pela nossa aula de História. O assunto de hoje não é algo tão novo para a gente, porque a gente já viu em algumas aulas passadas. Então, eu quero que vocês peguem aí o livro de vocês e abram ele na página 98. Aqui. A escravidão no Brasil. Isso não é um fato muito, como eu falei, não é um fato novo pra gente, não é uma matéria nova pra gente, porque a gente já falou sobre isso em outras aulas, na aula da abolição, não é? No dia que é comemorada a abolição dos escravos, e por aí vai. Então, peguem aí e acompanhem o livro de vocês com a tia. Entre 1530 e 1850, chegaram no Brasil cerca de 4 milhões de pessoas trazidas de diferentes lugares do continente africano. Os africanos que foram trazidos para trabalhar como escravos nas terras brasileiras chegavam de diferentes regiões do continente africano. Os bantus ou bantus e sudaneses predominam na formação dos afro-brasileiros. Isto é, os descendentes dos africanos já nascidos no Brasil, tá? Afro-brasileiros quer dizer que são descendentes de africanos, porém que já nasceram aqui no nosso país. Os bantus são de diferentes etnias que vieram dos territórios que hoje formam os seguintes países: a Angola, parte de Camarões, Congo, Guiné e parte de Moçambique. Os sudaneses são originários de Benin, Costa do Marfim, Gana, Mali, Nigéria e Togo, tá? Aí o livro traz esse mapa aqui pra gente ver, pra gente visualizar, que são alguns dos países da África. Virando a página 99, a gente continua assim. Por que houve esse deslocamento de pessoas da África para o Brasil? Então, no século XV existiam grandes impérios no continente africano, governados por reis. O grande império de Gana e o império de Mali, ou Mali, eram alguns deles. Os habitantes obedeciam o rei desses impérios e trabalhavam na agricultura, na pesca e na criação de animais. Eles forneciam soldados e camponeses para o trabalho nas terras desses reis, além de pagarem impostos. Com a chegada dos navegantes europeus, a partir do século XV, os povos africanos sofreram mudanças no seu modo de vida. O que começou a acontecer? Com a chegada dos navegantes europeus, a partir do século XV, os povos africanos sofreram mudanças no seu modo de vida. Os portugueses capturaram habitantes que viviam nas terras próximas ao litoral e levaram essas pessoas para a Europa para serem escravas. Teve início, então, o comércio de pessoas escravas africanas. Então, os portugueses iam lá no país, lá no continente africano, e lá nos países da África do litoral, pegavam essas pessoas, levavam para a Europa para elas trabalharem como escravas. E aí começou esse comércio de pessoas escravas africanas. Como os escravos eram capturados na África? Os navegantes portugueses invadiam as aldeias, negociavam a captura com os chefes locais ou perseguiam a população e a transformavam em prisioneiros. Para aumentar o número de prisioneiros, os portugueses chegavam a provocar guerra entre os chefes africanos, que vendiam seus prisioneiros de guerra em troca de armas, fumo, aguardente para quem não sabe é cachaça, aguardente, e também tecidos e outras mercadorias. Os comerciantes de escravos compravam e vendiam pessoas. Eles compravam por um preço baixo e vendiam por um alto preço. Comerciante para o Brasil, principalmente para o Brasil, onde faltavam trabalhadores nos engenhos de açúcar. Então foi assim que tudo começou. Os portugueses deram início a esse comércio lá na Europa. Eles pegavam as pessoas das aldeias, às vezes negociavam, às vezes provocavam brigas e aí conseguiam tirar essas pessoas do país dela, que era dos países, né, do continente dela, no continente africano, e levavam para Europa.
Aí, como os portugueses também descobriram o Brasil, o que eles precisavam de mão de obra barata para trabalhar nas fazendas de açúcar, nos engenhos. E aí começou esse comércio entre vende, troca, negocia os escravos negros, né? Escravos negros, pessoas negras africanas, tá bom? É muito triste isso, a gente já falou sobre isso é muito injusto, porque da mesma forma que aconteceu com eles, poderia ter acontecido com qualquer um de nós, mas infelizmente aconteceu lá, isso deu início lá no país africano, mas isso, assim, gera ainda muito desconforto até hoje no nosso país, porque o nosso país utilizou muito da mão de obra escrava, tá bom? Então aí agora na página 99 ainda vocês vão responder só essa perguntinha da atividade, tá bom? Então é isso, tá, meus amores? Nossa aula de história foi só essa, bem simples, rápido, de um assunto que a gente já sabe, só mesmo para fixar e conhecer algumas coisas, alguns aspectos, tá bom? Então, a gente se vê daqui a pouquinho. Tchau!